Muito bem-vindo à quarta vertical do nosso curso, a nossa revolução. Hoje eu vou falar sobre família, como eu alinhei, como eu casei essas características comportamentais e mentais com uma vida saudável em família, como eu consegui alinhar trabalho, estudo, padrão obsessivo com uma mulher e filhos, e como eu consegui equilibrar um pouco esse malabarismo que é você trabalhar e estudar pra caramba, e conseguir ainda assim aproveitar os seus filhos, uma vida na medida do possível bem caseira, e como fazer essas coisas todas ao mesmo tempo. Durante alguns anos as pessoas me perguntaram sobre isso, não muitos anos, até porque os meus filhos não são tão crescidos assim, mas principalmente nos últimos 2 anos cresceu o número de pessoas que me perguntam como eu consigo equilibrar todos esses malabares. Eu fui reticente, não vou falar que eu decidi gravar esse módulo 100% confortável, porque eu acredito que ainda seja algo muito precoce. Apesar de eu estar com a minha esposa há 15 anos, meus filhos ainda são pequenos, o Mateus tem 5 anos e meio, a Lavínia tem 3, a Teresa fez 1. Ainda são pequenos e ainda não chegaram ao ponto de maturidade de eu particularmente poder olhar e falar, caramba, o trabalho foi bem feito, as crianças estão encaminhadas e todo esse tipo de coisa. Eu acredito que quem está vendo isso agora está vendo o princípio da minha filosofia de vida como pai. E é engraçado porque nesse ponto a nossa revolução se torna um produto muito particular, muito específico, porque vocês estão vendo a maturidade do meu pensamento, da minha filosofia de vida no que se refere a estudo, principalmente. Eu estou falando que eu estou fazendo isso desde os 16, 17, 18 anos, principalmente a partir dos 18 para frente. Vocês estão começando a enxergar um grau de maturidade no meu trabalho. A partir de agora nós temos dezenas e dezenas de funcionários, nós temos uma escola com mais de 32 mil alunos, nós temos uma empresa crescendo, uma das líderes do mercado, nós temos a influência crescente sobre todos os nichos que nos interessam direta e indiretamente dentro das principais redes sociais do país. No entanto, agora eu vou falar sobre uma vertical que eu ainda não sou maduro, uma vertical que está surgindo agora. É como se o Ícaro estivesse mostrando para vocês o trabalho de capa. Eu espero que vocês lembrem o que é o trabalho de capa, está lá na primeira vertical da nossa mentalidade / estudo, né? É como se eu estivesse mostrando o trabalho de capa para vocês enquanto eu crio o trabalho de capa. Ou no primeiro livro que eu fiz o trabalho de capa. Por que eu estou avisando tudo isso e fazendo todos esses disclaimers? Porque é claro que haverá posições que serão atualizadas, é claro que haverá verdades que serão revogadas, é claro que haverá posições que serão melhoradas, incrementadas. O que vocês estão vendo aqui é o que eu aprendo à medida que eu corro, não é? São ajeitando as melancias enquanto o caminhão desce a ladeira. Muitas questões e posicionamentos aqui são basicamente eu reagindo a esse processo que é trabalhar pra caramba, postar numa ideia, ser obsessivo em relação a ela, me isolar por muitos anos e ao mesmo tempo não perder o meu relacionamento, ao mesmo tempo não desandar a minha vida, ao mesmo tempo não festejar apenas os sucessos financeiros e não ter uma família junto de mim. Hoje eu enxergo que a grande dificuldade não é enriquecer, que a grande dificuldade não é ganhar uma quantidade razoável e confortável de dinheiro. Existe até um vídeo específico do Jordan Peterson em que ele fala sobre como as pessoas que estão dispostas a trabalhar em 80 horas vão, de alguma forma, chegar a algum grau de sucesso. Não quer dizer que todos vão se tornar milionários, mas de fato essa quantidade de tempo dedicada a uma atividade específica faz você avançar, quer queira, quer não. Até mesmo um péssimo piloto que pilote por 80 horas e se aprimore e vá fazendo cursos, ele vai se tornar um bom piloto. A gente não sabe até que ponto o Neymar ou o Ronaldinho Gaúcho, eles eram apenas talentosos, ou se o fato deles jogarem bola todos os dias, principalmente quando eram muito meninos, jogarem todos os dias de domingo a domingo, também não foram desenvolvendo esse talento natural. A gente não consegue distinguir exatamente o que é talento natural, o que é trabalho. De forma que eu não acho que exatamente o grande ponto aí, cara, eu estou vendo isso daqui porque eu quero saber como enriquecer. Enriquecer não é
a coisa mais difícil do mundo. Principalmente agora que nós temos não só as redes sociais e acesso à internet, volume, escala, mas pessoas que já chegaram lá e que estão dispostas a contar isso para vocês. O novo mercado, a nossa revolução, são apenas exemplos. Mas nós temos outras dezenas ou centenas de pessoas bem-sucedidas, e aí você pode acompanhar aquelas que funcionam melhores para você, mostrando como elas chegaram lá e qual é a filosofia de trabalho, de vida, de negócio, de investimento, de risco de cada uma dessas pessoas. Ou seja, a solidão já foi vencida. A solidão intelectual, a solidão do trabalho, a solidão de achar que é o único cara naquele bairro, naquela cidade, na zona de amigos, que quer trabalhar, estudar e crescer. Isso acontece também muito bastante em cidade pequena, né? Essa solidão já foi vencida, as redes sociais já aproximaram todo mundo. O que eu acredito que seja de fato o grande desafio, já que não é enriquecer ou viver bem, é você fazer isso de maneira integral, aliando vida espiritual, família, finanças, qualidade de vida. É você fazer isso em todas as áreas da sua vida, né? É um pouco sobre isso que nós vamos falar aqui. Eu dividi em algumas verticais, em algumas aulas esse módulo. Nós vamos começar falando sobre os aprendizados que eu trouxe no princípio da curva de trabalho. Eu selecionei assim, do princípio da curva de trabalho e durante a curva de trabalho. Ou seja, quando eu estava começando, muita gente me pergunta isso, muita gente pergunta isso pra Ana. Cara, como é que foi quando ele estava começando? Quando ele não era ninguém e quando ele não tinha sinal algum de que seria alguém. Como é que você, Ícaro, pôde transparecer confiança para sua namorada / futura esposa se você não tinha colecionado ainda resultados reais? O que eu pude fazer aqui, anotando e revivendo as memórias e tentando organizá-las para trazer para vocês, eu numerei 5 pontos que foram importantes lá no início da minha jornada de trabalho para que as coisas fizessem sentido para a Ana. Porque as coisas precisam fazer sentido para o companheiro de vocês. Seja mulher ou homem, vocês vão ver que tem um momento aqui em que eu falo a solidão da mulher, a solidão do homem. Eu não quero que a nossa revolução seja um curso para caras que querem arranjar uma esposa para ser dona de casa e ganhar filhos. Muitas de vocês são as mulheres que estão aqui. E se a única prescrição que eu puder dar para vocês sejam uma cópia da minha esposa, sejam donas de casa e vão criar seus filhos enquanto o marido de vocês toma conta de tudo, essa prescrição não é fiel, não é real, ela não está atada na realidade, porque a posição da minha esposa é uma exceção. A maior parte de vocês terá que trabalhar duro durante muitos anos, seja porque o casamento foi desfeito, seja porque não houve compromisso por parte do marido, ou seja porque vocês ainda estão com o marido de vocês, mas de alguma maneira o marido de vocês não tem o apetite, não tem a fome para se organizar, trabalhar, poupar e crescer. Quantas de vocês não são vocês aquelas que possuem um apetite, por isso que vocês estão aqui? Então isso não é uma maquininha de tentar fazer vocês terem a vida parecida com a minha. É apenas da forma mais humilde e consciente possível narrar para vocês o que funcionou para mim, narrar para vocês o que me trouxe até aqui, e essas palavras vão se repetir até o fim desse curso, para que de alguma maneira, no meio de todos esses conselhos, vocês possam pegar o que faz sentido para a vida de vocês. Então vamos lá. Falando agora sob o ponto de vista de um garoto que tinha uma promessa esquisita, pouco provável, rara, que era: vou enriquecer. Vou enriquecer ainda que eu não demonstre sinais precoces nenhum de que eu farei isso. Vou enriquecer ainda que minha vida familiar seja o caos. Vou enriquecer ainda que eu more num apartamento de aluguel, numa vida familiar extremamente instável e em ebulição. Eu vou enriquecer ainda que eu tenho que pegar roupas emprestadas do meu tio para ir para a faculdade. Ainda que eu não tenha sequer o horizonte de possuir um carro, que vá de ônibus para a faculdade, que não tenha dinheiro para pagar um McDonald's para minha namorada. Ainda assim,
Eu que deveria ser a pessoa, aos olhos do brasileiro comum, a pessoa mais humilde de todas, não é? Ou vou devagarzinho, cara. Se eu conseguir uma casinha já tá bom, porque sabe como é que é? Não. De alguma maneira eu dizia para as pessoas, vão enriquecer e eu tenho certeza disso e eu serei muito rico. Como construir esse cenário sem que você vire piada? Como construir esse cenário? Fazendo a pessoa que está com você confiar nisso, porque muitas vezes ele vai ficar ao seu lado ou ela vai ficar ao seu lado durante anos e precisa confiar nisso. E vocês vão perceber que é uma posição completamente diferente a posição do homem e da mulher. A mulher, ela confia no seu marido quando ele faz esse tipo de promessa, mas muito preocupada com se de fato isso vai acontecer ou não, porque muitas vezes ela está abrindo mão da carreira, muitas vezes ela está dando um all-in na família, ela tem um relógio biológico contra ela, ela tem que tomar a decisão de ter filhos, e muitas vezes ela não sabe como será, se o marido dela é um sonhador ou se de fato ele vai dar certo. Lá do outro lado, é bem diferente quando a mulher fala isso para o marido, porque de alguma forma o homem só se acomoda. Quando existe um casal onde a mulher tem mais fome que o homem, de alguma maneira o homem relaxa. E ele se acomoda no seu trabalhinho, e ele se acomoda nas suas 5, 6 horinhas de trabalho, porque 2, 3 ele mata, ele se acomoda no videogamezinho, na TVzinha depois do trabalho, porque ele pensa, caramba, se minha mulher está feliz assim, se minha mulher está satisfeita correndo, trabalhando e produzindo, por que eu preciso ir atrás? Nós estamos bem. Então você vai perceber ao longo desse módulo também que por diversas vezes eu vou contar cenários diferentes, mas é porque homens e mulheres reagem diferente a essa curva de crescimento. Eu coloquei aqui no primeiro ponto dos 5, que eu separei que são importantes, quando você ainda não é ninguém, planeja ser alguém. Pega esse ponto, esses 5 pontos eles são importantes para quando você não é ninguém, mas você tem uma certeza interna, você nutre uma certeza interna de que você será alguém. O primeiro ponto é a promessa clara e a visualização concreta. Quando as pessoas me perguntam, Ícaro, como você convenceu a Ana? Mesmo numa vida completamente disfuncional, mesmo sem nenhum sinal notório, precoce de riqueza, de crescimento, como você convenceu a Ana de que você se tornaria bem-sucedido? Não vou nem falar rico porque pode parecer vulgar demais, né? Mas eu falava rico mesmo. Falava muito rico. Mas para não ser tão vulgar, como é que você convenceu a Ana de que você seria bem-sucedido e de que não só era uma bobagem, que não era só o que vários garotos dessa idade, com 18 anos, falavam? Como é que você podia garantir, como ela se sentia confiante quando você falava para ela que tudo bem, nós teremos muito dinheiro e você não vai precisar se preocupar com dinheiro mais? E eu respondo com uma promessa clara e com visualização concreta. A visualização concreta é a promessa clara feita para mim mesmo. Eu já falei sobre visualização concreta lá no primeiro módulo. O que é a visualização concreta? Eu conseguir imaginar em que cenário eu me vejo daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos. E eu já estou fazendo visualização concreta para a vida dos meus filhos. Eu já consigo visualizar claramente eu e o Mateu treinando no tatame. Visualizar claramente a Lavínia e o Mateu tendo escolhas para serem o que quiserem da vida sem precisarem seguir o caminho tradicional da educação. Eu consigo claramente imaginar eu chegando em casa, com a minha esposa, na casa nova, num sábado, com a casa cheia de gente, e nós estarmos sentados, conversando sobre a vida, com as crianças correndo. Eu consigo imaginar isso. Ou com as crianças maiores, eu consigo imaginar isso. O que não quer dizer que vai acontecer, porque meus filhos podem morrer num acidente de trânsito. Meu filho pode morrer de leucemia. E, inclusive, eu digo que se você não está preparado para pensar nesses exemplos, talvez tenha chegado a hora de se preparar, porque essas coisas podem acontecer. A visualização concreta é eu imaginar de alguma forma que eu terei o dinheiro e o sucesso que eu quero. E as pessoas usam isso como o segredo. Ícaro, você leu o segredo, então você acredita na lei da atração. A lei da atração é um grande placebo. Só que adivinhe só, placebo funciona. A lei da atração, ela não é uma ligação quântica que existe com o seu cérebro, entre o seu cérebro e o universo. A lei da atração é um grande placebo que move as pessoas em direção àquilo que elas imaginam que elas terão. Vejam, por exemplo, vão atrás das cirurgias de hérnia de disco, em que tem um grupo de controle submetido à cirurgia e um grupo de controle em que apenas a região é aberta e fechada.
E quantas pessoas? Hérnia de disco, algo real, dor real, rompimento do disco. Apenas com placebo a pessoa consegue andar. O cara vai lá no João de Deus, o João de Deus raspa o olho dele com um bisturi e ele fala, nossa, minha catarata foi removida. Placebo é real. Então, quando eu estou utilizando visualização concreta, quando eu estou fechando o olho e falando, eu vou ser rico, eu vou trabalhar desse jeito, eu vou fazer isso, eu vou ter dinheiro dessa forma, eu vou atender tantas pessoas, eu vou fazer grandes projetos, eu vou ter muitos alunos. Eu não estou nada mais, nada menos do que injetando anabolizante placebo na minha cabeça, no meu estímulo, no meu ânimo. Qual é a diferença de visualização concreta para promessa clara? A promessa clara é quando você transfere esse placebo para a pessoa que está do seu lado. E esse é o ponto importante. Por que a Ana acreditou em mim? Presta atenção nisso daqui. Por que minha esposa acreditou em mim? Porque eu nunca soltei uma ideia abstrata, idiota para ela. Eu nunca virei para ela e falei, ai amor, nós seremos muito ricos. Não. Eu descrevia exatamente como eu conseguiria fazer isso. Olha, eu estou estudando isso aqui, eu estou estudando vendas, marketing digital, copywriting, investimentos, e eu vou atender essas pessoas, eu vou fazer páginas para elas, funis para elas, vou atender empresas, criar campanhas, grandes campanhas, e aí quando eu comecei a trabalhar com marketing digital propriamente dito, eu vou fazer lançamentos e vou vender para muitas pessoas e vou receber uma comissão por isso. E aí, quando eu fui criando o Brasil, o novo mercado, e a nossa escola vai ter isso, eu vou ensinar isso, nós teremos milhares de alunos. De maneira que o que passa confiança para a pessoa que está ao seu lado não é o tamanho do sonho, e sim o quão claro você consegue ser em relação ao sonho. Não é simplesmente você sentado no sofá dizendo, vou ficar rico. Nós vamos falar mais para frente na terceira aula sobre o fluxo de tarefas, né? Como é que eu me imponho num fluxo de atividades para que o meu parceiro continue acreditando em mim, ainda que eu trabalhe por 10 anos em busca dos objetivos. Então a promessa tem que ser clara. Você tem que dizer exatamente como você enxerga que dará certo nos próximos anos. E só, eu não sei, mas a gente vai ver. Eu não sei, está na mão de Deus. Ninguém consegue construir a própria vida ao lado de outra pessoa enquanto ela diz que vai dar certo porque Deus quer, porque segura na mão de Deus, porque Ele nos prometeu, porque Ele vai nos honrar, porque o Padre prometeu. Deve haver internamente, intimamente, uma visualização concreta, você tem que acreditar nisso que você está visualizando e você tem que conseguir passar isso de maneira clara para a pessoa, que é a promessa clara. Da maneira mais descritiva, fiel e minuciosa possível. Ícaro, mas nem sempre tudo vai se concretizar. Não vai, mas vai tentar fazer tudo se concretizar. E aí quando algumas coisas não forem concretizadas, por exemplo, ótimo, você está pensando já em outras coisas. O ponto 2 é o enfrentamento externo. O que acaba acontecendo é o seguinte, pessoas motivadas, pessoas que querem empreender, crescer, enriquecer, elas tendem a ter uma tolerância à crítica externa maior do que as outras pessoas. Porque elas são castigadas desde sempre por terem um caminho diferente dos demais. Então, quando eu falava que seria rico e as pessoas caçoavam de mim, riam de mim, faziam piadas pelo sapato que eu usava, pela meia que eu usava, pelas roupas que eu usava, por chegar de ônibus e dizer que iria ficar rico, por dizer que não queria fazer concurso público e dizer que eu já trabalhava na internet enquanto as pessoas estavam rindo ali, querendo passar para, serem diplomatas, promotores. De alguma maneira, eu sempre lidei bem com as críticas, porque é isso que os empreendedores fazem. Empreendedores lidam bem com cenários de alta pressão e instabilidade. Agora, nem sempre a pessoa que está com você lida. Eu demorei anos para perceber isso. Eu demorei anos para perceber que a minha preocupação não deveria ser me blindar emocionalmente. Minha posição deveria ser blindar emocionalmente a minha esposa. Eu precisava fazer com que ela entendesse que aquelas críticas que estavam vindo das amigas, de parentes, de chefes, de pessoas que conheciam ela e que falavam, você acredita mesmo nesse menino? Nossa, esse menino é meio maluquinho. Caramba, mas você deveria estar com um cara mais velho. Nossa, mas ele nem tem casa ainda. A família dele é bem desestabilizada, não é? Nossa, você quer isso pra você? Por que você não busca um relacionamento mais tranquilo? Eu já estava pronto para lidar com todas essas críticas.
Porque geralmente o empreendedor está. Agora eu precisava fazer o enfrentamento externo. Mostrar para ela que, ei, essas pessoas estão falando isso, e eu estou pronto para rebater cada uma dessas questões. Eu estou pronto para te mostrar que sim, vale a pena acreditar no nosso projeto de longo prazo. Ainda que elas digam que não. Porque senão seu parceiro se vê sozinho. Você está super motivado, você tem a visualização concreta. Quando você faz uma promessa clara, você se torna ainda mais confiante disso, porque à medida que você promete, você reforça. Mas teu parceiro está lá, ouvindo da própria mãe dele, ou dela, do próprio pai, do próprio chefe. Olha, mas eu acho que isso daí não vai dar certo não, hein? Isso daí não tá com cara de que vai dar certo não. E aí o teu parceiro vai entrando em dúvida. O teu namorado, a tua esposa vai entrando em dúvida. É importante fazer enfrentamento externo o tempo todo. É importante mostrar que, olha, isso daqui que você está vendo é o que eu passo todo dia. E tudo bem, essas pessoas... E eu falava sempre isso. Eu chegava a Ana, ela era meio desencanada com o enfrentamento externo, né? Mas eu sentia que algumas vezes ela sentia apontada. Quando ela foi... Nós morávamos num apartamento, isso foi bem quando a gente casou, assim. Nós tínhamos casado e nós morávamos num apartamento minúsculo, numa rua chamada Pereira Barreto, aqui em Santos, em cima de um pet shop. O banheiro era tão pequeno, o box era tão pequeno que eu não conseguia esticar os braços, então eu tinha que me ensaboar com os braços curtos, né? Eu lembro que foi a primeira coisa que aconteceu. Quando a minha sogra entrou no apartamento, ela riu do tamanho do box. Mas não de maldade, porque era patético o tamanho daquele box. Era uma adaptação feita pelo proprietário, ficou uma droga, feita por ele mesmo em um pedreiro. Ficou muito, muito ruim, né? Era muito, muito pequeno. Um dia eu gostaria de fotografar, um dia eu gostaria de levar meus filhos para ele. Acho que era apartamento 32. E falar, olha, papai tomava banho aqui, ó. É isso daqui que é trabalho. Trabalho te tira daqui e te põe ali, ó, naquela casa que você mora hoje. E eu lembro que ela recebeu uma amiga de longa data, uma amiga, sei lá, que ela era amiga há mais tempo do que me conhecia, inclusive. E essa amiga, ela entrou e ela riu de desespero, aquele riso amarelo, porque nós não tínhamos móveis na sala. E ela tinha que sentar no chão. E eu lembro que isso abalou muito a minha esposa, porque eu ainda continuava repetindo que nós seríamos ricos. O tempo todo. O tempo todo, trabalhando para isso, trabalhando para isso. Inclusive, faltava pouco tempo para eu conseguir começar a ganhar o meu primeiro dinheiro de verdade. Faltava muito pouco tempo. E é isso também, às vezes faltam meses para você chegar lá, mas você tá há tanto tempo tentando que você fala, putz, cara, não vou chegar mesmo. Eu tava quase no ponto de ebulição. E depois de 10 anos tentando, eu ainda ouvia as gracinhas. E eu lembro que nessa hora eu tive que fazer enfrentamento externo, eu tive que sentar com ela e falar, calma. Eu sei que você tá chateada, eu sei que isso daqui é horrível, eu sei que a situação não é boa. Mas eu vou pegar mais alguns clientes, a gente tá terminando de juntar dinheiro, nós vamos morar no nosso próprio apartamento e nós vamos mobiliá-lo. Eu só preciso que você me dê mais um pouco de tempo. Nós estamos juntos, mas eu preciso de um pouco mais de tempo para fazer isso. E aí eu comecei, porque nós estamos fazendo a TV Invest, nós estamos com o projeto quase pronto, e nós estamos com 3 pessoas interessadas, e nós temos a Infomoney que vai fazer um pacote de anúncios pra gente, e o pessoal da XP adorou o projeto, e caramba, nossa perspectiva é fazer 140 mil reais no primeiro dia do lançamento da empresa, e os nossos produtos estão ficando bons. Eu apresentava todo o projeto para ela, por mais que ela não se interessasse, mas eu queria mostrar para ela, eu tô avançando, não tô só sonhando no computador. Eu estou avançando, estou fazendo reuniões, estou desenhando projeto, estou fazendo produto, estou programando as coisas. Já tenho um sócio para isso. Nosso produto está quase pronto. Enfrentamento concreto é muito importante. Porque, novamente, como que as situações são diferentes? A mulher ela vai cair numa insegurança muito grande, numa solidão de fato, na solidão da mulher. Essa solidão de, caramba, será que eu tô apostando? Será que, não é que eu sou um mentiroso, um enrolador, um canalha, será que ele não percebe que talvez ele não vá ficar rico?
Será que ele não percebe que talvez ele não chegue lá? Porque assim, ele é tão motivado, ele é uma pessoa boa, mas será que ele não enxerga que não é tão fácil? A mulher vai ficar nesse conflito o tempo todo. E o homem? O homem simplesmente toca o foda-se. Então, se você não fizer enfrentamento externo com o seu marido, ele vai simplesmente viver a vida dele enquanto você vive a sua vida. Eu recomendo sempre que vocês vejam a C.J. Walker, a série na Netflix, em que mostra a primeira self-made, né, milionária americana negra, e o marido fala, você casou com empresas, o que importa pra você é a empresa. Então, assim, o homem começa a viver a vida dele. Se você não fizer enfrentamento externo, se você não trouxer o cara, sentar com ele e falar, ei, nós estamos no barco juntos, pra mim é muito estranho isso. Sempre que eu falo isso, eu falo incomodado. Eu tô falando isso porque eu sei que vocês vivem essa realidade, mas eu não consigo imaginar uma mulher fazendo enfrentamento externo pra um cara. É patético pra mim. É injustificável. Mas eu sei que existe. Eu sei que muitas de vocês querem mais dinheiro e mais crescimento do que o marido de vocês ou o parceiro de vocês. Eu só não consigo entender por que esses caras não fazem isso, mas tudo bem, não é minha função entender tudo isso, mas se você não fizer enfrentamento externo com o teu marido, provavelmente vocês vão ver duas vidas separadas, paralelas. Ele vai para os amiguinhos dele, para a vida dele, para a rotina dele, e você vai para o seu trabalho, para o seu crescimento. Em alguma hora, vocês vão olhar e vão ter uma ponte entre vocês dois. O terceiro ponto que eu trago é que é importante fazer o reforço e as quedas ao longo do trajeto. O que são os reforços? Você precisa, a todo momento, eu trazia a Ana e contava para ela de novo, de tempos em tempos, quais eram os planos. E eu falava para ela no almoço, e eu falava para ela ao longo do jantar, e eu falava para ela nas festas, e eu falava no ano novo. No ano novo, todo ano novo, a gente ia pra praia. Lá na praia, ela sempre gostou de ver os fogos. Essa é uma das coisas que eu mais sinto falta, assim, por exemplo, a Lavínia tem 3 anos, ela nunca viu os fogos, porque a pandemia tá sempre sem fogos, né? Eu espero que esse ano tenha. E nós gostávamos de ver os fogos e eu queria levar as crianças para ver os fogos. Todo ano novo eu reforçava tudo para ela, eu fazia os reforços. Olha, 2019, esse vai ser um grande ano pra gente, porque vai ser assim, 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 assado. Esse vai ser um grande ano, porque o plano é esse. Olha, em fevereiro nós já teremos isso, em março nós já teremos isso. Você precisa reforçar ao longo do caminho. Então você precisa ter a visualização concreta, fazer uma promessa clara, protegê-la ou protegê-lo. E aí, novamente, eu me sinto incomodado quando falar de uma mulher protegendo o homem dos sinais externos. Mas isso vai acontecer, né? Protegê-la dos ataques externos, principalmente da própria mãe, do próprio pai, das amigas que casaram com um cara mais padrãozinho e que esse cara já tem um carrinho e eles já deram entrada num apartamento. Vocês acham que não teve um momento em que uma parte dos nossos amigos já tinham entrado num financiamento pela Caixa Econômica e nós não tínhamos nada? E eu era o único cara que dizia que ficaria rico. E de repente, todos os outros caras com sonhos menores já estavam avançando e eu não. Mas é porque eu sabia que eu não podia entrar numa dívida naquele momento. Então você tem que protegê-la dos fatores externos e você tem que reforçar. Reforçar a cada, sei lá, toda semana. Toda semana eu gostava de falar o que eu tinha feito na semana e como nós iríamos para as próximas semanas. Tinha vezes que a Ana me ouvia bem. Tinha vezes que ela sentava comigo, ouvia e falava, nossa amor, muito legal os seus planos, por mais que ela não ligasse muito. Tinha vezes em que eu achava que ela olhava pra mim e falava, puta, esse cara, ele tá sonhando. É mesmo? Ah, não sei, já tô meio cansada de ouvir isso. E é aquele negócio aqui, ó, as quedas ao longo do trajeto. Existe queda de ânimo também. Tanto você quanto seu parceiro. Tem momentos em que você não tá tão afim de continuar defendendo essas teses de crescimento. Tudo bem, você só precisa ficar quieto um pouco e daqui a pouco o ânimo volta. Porque vem o ponto 4, que é intimamente ligado a tudo isso, a pressão externa e a síndrome do impostor. O que é a pressão externa? Qual que é a diferença de pressão externa para o enfrentamento externo? A pressão externa é quando o seu parceiro ou você começa a ceder. Eu tive uma grande bênção de Deus,
de me ter feito com uma personalidade, um temperamento muito, muito, muito obstinado. Eu sofro pouquíssimas impressões externas, assim, críticas não me abalam muito, e eu vou. Eu lembro quando eu cheguei aqui no escritório um dia desse, eu falei assim, eu vou pegar 2 faixas pretas, e as pessoas riram, assim. E eu fiquei puto e falei, eu vou pegar a faixa preta e enfiar na cara de todo mundo. Se vocês estiverem trabalhando comigo ainda, eu vou enfiar a faixa na cara de vocês vão ter que engolir essa merda. Aí todo mundo fica assim, é assim que eu funciono. Mas as pessoas normais, elas ficam desestimuladas, elas se sentem cansadas. O que é a pressão externa? É quando você simplesmente começa a ceder. É quando a mãe da sua esposa começa a te dizer, olha filha, não vai dar certo, manda teu marido arranjar um emprego. E pela primeira vez ela não quer te defender. E pela primeira vez ela vai dormir dizendo, puta, será que não é verdade? Será que já não tá na hora? Será que... Geralmente são em momentos de grandes mudanças, a gravidez, por exemplo, sua esposa tá grávida, ou você está grávida e você começa a pensar, será que eu tenho que continuar correndo desse jeito o tempo todo? Será que não é melhor eu arranjar algo fixo e meu marido também? A gente junta as continhas, vai viver bem assim? A gente vai viver, não vai, eu não vou chegar nos meus sonhos, mas pelo menos é mais seguro. É isso. E nessa hora vem a síndrome do impostor. Por que todo empreendedor sofre em maior ou menor grau com a síndrome do impostor? Porque é impossível você dizer que vai fazer alguma coisa por anos, não chegar lá e não pensar no fundo, puta, será que eu não tô mentindo? Será que eu não sou um impostor? Será que eu só não sou um cara que sabe contar histórias boas e eu vou levando as pessoas, elas vão acreditando em mim? Porque é inerente à formação do empreendedor que ele sofra de síndrome do impostor, porque o empreendedor precisa acreditar antes de realizar. E ele precisa dizer publicamente que realizará antes de realizar. Então, às vezes ele diz que realizará por anos antes de realizar. E é nessa hora que o mundo comum, as pessoas comuns que estão acostumadas a não tomarem grandes riscos, elas falam, e aí, tu não já ficou rico? E aí, você não ia virar empresário? E aí, teu projeto não ia dar certo? E aí, já tá com grana? E é nessa hora que a síndrome do impostor vem. Você fala, caramba, eu tô dizendo há 5 anos que eu vou ficar rico, eu não fiquei. Será que eu não sou um tremendo mentiroso? Será que eu não tô tentando ficar rico na mentira? Será que eu não tô tentando convencer o mundo da minha história para conseguir ganhar um dinheiro? E nesse ponto que você precisa resistir. Todos os caras bem-sucedidos que eu conheci na vida sofreram em algum momento com síndrome de impostor. Todos. Eu não sei o Flávio porque eu não perguntei, mas todos os outros. Eu vou até perguntar para ele. Todos os outros sofreram. Da minha geração, então, as pessoas da minha idade sofreram muito mais porque eles cresceram na internet falando para milhões de pessoas. Ou para dezenas de milhares de pessoas. Quando você compreende que a pressão externa é às vezes o momento mais negro, é quando talvez a sua esposa pense em te deixar. É muito maluco. Se a pressão externa for demais, ela pode pensar em te deixar. Porque todo mundo quer ser a mulher do empreendedor bem-sucedido. Mas nenhuma delas quer viver a incerteza. E quando a incerteza passa, aquelas que são mulheres dos caras que enriqueceram, elas esquecem como era foda. Elas esquecem como era completamente incerto o sucesso. E aí elas relativizam. Ah, nossa, meu marido sempre acreditou, né? Ele trabalhou tanto, mas ela esquece como ela tinha o cu na mão. Porque via as amigas avançando na classe média e o marido dela maluco, acreditando nessas ideias de criar negócios, ideias, escalonar. E aí nós chegamos ao ponto 5, que é a solidão, que é o caminho não óbvio. Infelizmente você tem que deixar claro para o seu parceiro que o sucesso é solitário, e eu tinha um post no feed que eu falava isso, o sucesso é solitário. Você tem que mostrar que não é óbvio o caminho que vocês vão trilhar e que vocês não vão trilhar um caminho tradicional. Mas que tudo será recompensado. E que se as coisas não forem recompensadas agora ou nos próximos 2 ou 3 anos, vocês vão continuar trabalhando duro para isso. É preciso mostrar que a vida de vocês não será linear. Como a nossa não foi linear. A minha vida era ver alguns amigos avançando, enquanto eu não tinha móveis em casa,
E de repente, aos 33 anos de idade, eu entrei numa concessionária, comprei o carro mais caro da concessionária, o cara falou assim, nossa, você vai dar algum carro em troca? Eu falei, não, esse é o meu primeiro carro. O cara falou, caramba, eu nunca vi alguém entrar e comprar esse carro como primeiro carro. Eu falei, pois é. Não é linear. Não é linear. É preciso mostrar para a pessoa que está com você que as recompensas serão proporcionais ao risco, mas mais importante do que isso, que as coisas virão aos saltos e não passo a passo, como é a vida tradicional. Financiar um imóvel em 12 anos e pagando pouco, em 120 meses e pagando pouco a pouco. Muitas vezes você vai ter que pôr o imóvel dentro do teu negócio. E é muito maluco, porque você está, vendendo tua casa. E se você não for capaz de explicar isso para sua esposa ou futura esposa, se você não for capaz de explicar isso para o seu marido ou futuro marido, não vai dar certo. Esses são os primeiros pontos que mais me trouxeram dificuldade quando eu estava no começo da vida. Eu espero que de alguma forma também tenha servido para você tentar se enxergar em qual momento você está e entender que essas são todas ferramentas que vão te ajudar a realizar a manutenção do relacionamento de vocês no princípio da curva de trabalho.